Fala galera, beleza? Bom, retornando aí, vamos dar sequência agora com a correção dos exercícios da página 48. Esses exercícios aqui são bem simples, eles pedem pra gente calcular as massas moleculares, tá bom? Agora, ó, o que você tem que tomar cuidado? Que nesse primeiro exercício tá pedindo. Determine as massas moleculares das substâncias a seguir, utilizando a tabela periódica, porque é de lá que nós conseguimos retirar os valores de massa. Só que quando ele pede massa molecular, é diferente de massa molar. Massa molecular, ele quer que nós coloquemos aí, né? Coloque como unidade de medida o MA, que é a unidade de massa atômica. Eu não posso me esquecer disso. Se ele tivesse pedido massa molar, aí nós teríamos que utilizar o grama por mol. Tudo bem? Então, ó, tranquilo. Vamos lá. O primeiro exercício. Qual seria a massa molecular do CO2? Ué, como que eu faço para calcular massa molecular? Lembra? Segunda videoaula que eu postei para vocês, galera. Massa molecular é o conjunto, né? É a soma das massas individuais de todo o conjunto da obra, de toda a substância. Então eu tenho que pegar as massas individuais, no final das contas, somar tudo, que eu tenho a massa de toda a molécula. Então, ó, é o CO2. Então eu tenho que levar em consideração as quantidades de átomos e descobrir quanto que vale cada um. Então, ó, CO2, quantos carbonos eu tenho? 1, não é? Então vai ficar 1 vezes a massa do carbono. Massa do carbono na tabela periódica é 12. É 12. 1 vezes o 12 dá 12. E aqui, ó, quantos oxigênios eu tenho? 2, não é? 2. Então vai ficar 2 vezes a massa do oxigênio. A massa do oxigênio na tabela periódica é 16. E 2 vezes 16 dá exatamente 32. 32 mais 12, nós vamos chegar então em 44. Então a massa molecular do dióxido de carbono, estrutura super importante, é 44. Massa molecular, qual que é a unidade de medida? O MA, ou simplesmente U, 44 unidades de massa atômica. Tudo bem? Tranquilo esse exercício, né? Vamos pro B? O B, ó, amônia, NH3, amônia, tudo bem? Bom, como que a gente faz para calcular? Soma individualmente de cada um, depois... calcula individualmente de cada um, depois soma tudo, é o resultado da molécula. Bom, vamos lá. Nitrogênio. Quantos nitrogênios nós temos? 1, não é? A própria estrutura aqui, ó. 1 nitrogênio. Então vai ficar 1 vezes a massa do nitrogênio. O nitrogênio, se vocês forem na tabela periódica, a massa dele é 14. Então vai ficar 1 vezes 14, que é igual a 14. Beleza? Hidrogênio. Quantos hidrogênios nós temos? 1, 2, 3, não é? Então vai ficar 3 vezes, porque são 3, a massa do hidrogênio. Quanto que é a massa do hidrogênio na tabela periódica? 1. Então vai ficar 3 vezes 1, o que é 3. 14 mais 3, olha que difícil, 17, né? Massa molecular, 17U, 17 unidades de massa atômica. Muito tranquilo, muito tranquilo. C, ácido nítrico, ácido nítrico. Ó, tá vendo que a estrutura tá assim, ó? Das outras você viu que ele deu as fórmulas, né? Nessa daqui ele não deu a fórmula. Vamos já aproveitar e fazer a fórmula também? Como que fica a fórmula do ácido nítrico? Como é ácido, começa com hidrogênio. Vamos lembrar aí no ano, das aulas do 8º ano, que a gente estudou as fórmulas, né? E principalmente as funções. Ácido começa com hidrogênio. Então, ó, H. Eu tenho um hidrogênio, um nitrogênio e quantos oxigênios? 1, 2, 3. Então é o HNO3, não é? Então agora, depois que nós determinamos a fórmula, vamos determinar então como que seria a massa molecular do ácido nítrico. Hidrogênio eu tenho 1, então vai ficar 1 vezes a massa dele, que é 1. 1 vezes 1 dá 1. Nitrogênio eu também tenho 1. 1 vezes a massa do nitrogênio, que é 14. 1 vezes 14, 14, né? Oxigênio eu tenho 3, então vai ficar 3 vezes a massa do oxigênio. A massa do oxigênio na tabela periódica é 16. 3 vezes 16 até hoje dá 48, né? Até hoje dá 48. Então, ó, 1 mais 14 dá 15. 15 mais 48, nós vamos chegar em 63 unidades de massa atômica. Tudo bem? Beleza? Bom, vamos lá. Eu vou pausar aqui para posicionar a tela direitinho aqui nos exercícios D e na sequência o exercício 2. Só um instante. Bom, galera, voltando, focando agora então no exercício D, beleza? Vamos montar a fórmula, mais uma vez, igual lá no C, ele não posicionou a fórmula para nós, né? Mas a gente consegue montar, a gente já teve muitas aulas de determinação de fórmula, principalmente lá no 8º ano, não é? Bom, isso daqui não é um ácido. Eu tenho uma estrutura orgânica que tem carbono, então começa com carbono a fórmula, não é? Então, ó, quantos carbonos eu tenho? 1, 2. Então é o C2, vamos montar a fórmula molecular aí. Depois, o hidrogênio. Hidrogênio nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, H6. Oxigênio nós temos quantos? 1.
Então é o C2H6, beleza? Ó, C2H6, ó. Como que fica então a fórmula molecular do C2H6, ó? Tenho quantos carbonos? 2, não é? Então vai ficar 2 vezes a massa do carbono, que é 12. 2 vezes 12 dá, até onde eu sei, 24. Hidrogênio. Hidrogênio nós temos 6. Então vai ficar 6, porque é a quantidade que eu tenho, vezes a massa do hidrogênio, que é 1. 6 vezes 1 dá 6, certo? E oxigênio. O oxigênio aqui só tem 1. Então vai ficar 1 vezes a massa do oxigênio, que é 16. 1 vezes 16, nós vamos chegar exatamente em 16. Bom, galera, vamos lá. 24 mais 6, 30. 30 mais 16, nós vamos chegar exatamente em 46 unidades de massa atômica, porque o exercício pede para a gente descrever como massa molecular. Tudo bem? Bom, galera, eu vou pausar aqui, vou posicionar a tela para a gente desenvolver os exercícios 2, né? A, B, C, D, E e F. Bom, galerinha, voltando, exercício 2 está assim, ó, calcule a massa molecular, se é molecular então é em U, de cada uma das substâncias a seguir, usar a tabela periódica. Então é mais ou menos a mesma coisa que o exercício 1, né? Só que agora ele não deu as imagens, igual deu no exercício 1, ele já deu aqui as fórmulas prontas, tudo bem? Então é tranquilo, não é? Ó, CH4, eu preciso ver as massas individuais, depois somar o conjunto da obra para ter totalmente a massa molecular. Então, ó, vamos lá. Carbono, eu tenho 1. Então vai ficar 1 vezes a massa do carbono, que é 12. 1 vezes 12 dá 12. Hidrogênio eu tenho 4. Então é 4 vezes a massa do hidrogênio, que é 1. 4 vezes 1 dá 4. Somando 12 com 4, nós vamos chegar em 16 unidades de massa atômica. Bem tranquilo. H2O2 é o peróxido de hidrogênio, aquela substância que as pessoas utilizam aí para descolorir cabelo, né? Adicionam em tintas, né, para cabelo, para tingir. É um antioxidante muito forte, beleza? H2O2, peróxido de hidrogênio também, conhecido também como água oxigenada. Vamos calcular a massa molecular dela. Nós temos aqui 2 hidrogênios, então vai ficar 2 vezes a massa do hidrogênio, que é 1. 2 vezes 1 dá 2. Oxigênio eu tenho 2, então aqui também, ó, 2 vezes a massa do oxigênio, que na tabela periódica é 16. 2 vezes 16, nós vamos chegar em 32. Galerinha, 32 mais 2, nós vamos chegar em 34 unidades de massa atômica. Só fazendo um adendo, galera, pra vocês terem ideia, falar assim, qual dos dois é mais denso, né? Qual que tem uma maior massa? A água oxigenada é igual à água normal? De longe não é, a água normal é H2O. E se você juntar isso daqui, ó, 2 vezes o hidrogênio aqui dá 2. 1 vezes o oxigênio aqui dá 16, certo? Faltou espaço aqui. E 2 mais 16, nós chegaríamos numa massa de 18 gramas. Então a massa da água é extremamente mais inferior, menos denso do que a do peróxido, que é 34. Tá bom? Bom, isso daqui foi só para complementar, não fazia parte do exercício. Vamos então para o exercício C, tá bom? Benzeno C6H6, tá bom? Um componente muito cancerígeno aí, tá bom? Que tem na gasolina. Causa grande índice de causar câncer aí, tá bom? Nós temos 6 carbonos e 6 hidrogênios. Então vamos calcular a massa molecular? 6 carbonos, então é 6 vezes a massa do carbono, que é 12. 6 vezes 12 vai dar 72. Tudo bem? Bom, hidrogênio eu também tenho 6. 6 vezes a massa do hidrogênio, que é 1, é igual a 6. Galerinha, 72 mais 6, não há dúvida que é 78 unidades de massa atômica, certo? Bom, exercício D, ácido sulfúrico. No 8º ano nós fizemos tanto, né? Utilizamos tanto o ácido sulfúrico, tanto para determinar a fórmula, para estudar a ligação covalente dativa, né? Estudar a covalente ligação covalente normal, ligação covalente dativa, estudamos tanto isso aqui. E também determinação de oxiácido, a nomenclatura, que vocês até hoje tenho certeza que não esqueceram. Massa molecular do ácido sulfúrico. Hidrogênio, eu tenho 2, então vai ficar 2 vezes a massa do hidrogênio, que é 1, que dá 2. Enxofre, eu tenho 1. 1 vezes, então, a massa do enxofre, que é 32. Isso é igual a 32. Oxigênio, eu tenho 4, então vai ficar 4 vezes a massa do oxigênio, que é 16. 4 vezes 16, até hoje, tem que dar 64, né? Sei que descubram outro valor aí. Aí vai ficar complicado. 64 mais 2, 66. 66 mais 32, nós vamos chegar, então, em 98 unidades de massa atômica. Beleza? As continhas têm que estar afiadas aí, hein, galera? O exercício agora é E e F pra gente finalizar isso daí. O exercício E, ó, nós temos a ureia, cara. Ureia é um composto
super importante que derrubou a teoria da força vital, que vocês vão estudar aí no segundo ano e no terceiro ano também, química orgânica, tá bom? Existia uma teoria que dizia que nós não podíamos obter estruturas orgânicas através de uma inorgânica. Pois bem, conseguimos então obter a ureia através de um composto inorgânico e derrubou a teoria da força vital que vocês vão aprender lá no segundo ano, tá bom? Então, ó, vamos lá, vamos calcular a massa molecular. Vemos aqui que são 1, 2, 3, 4 elementos, né? Então, é um pouquinho mais trabalhosa do que as outras. Bom, vamos com calma, né? Não precisa fazer tudo de uma vez. Carbono nós temos 1, então vai ficar 1 vezes a massa dele, que é 12, o que dá 12. Oxigênio nós também temos 1, então vai ficar 1 vezes a massa do oxigênio, que é 16, e isso dá 16. Nitrogênio temos 2, então vai ficar 2 vezes a massa do nitrogênio, que é 14. Professor, de onde você tira essas massas? Tabela periódica. 2 vezes 14, que é a massa do nitrogênio, igual a 28. 28, beleza. E tá faltando agora o hidrogênio, não é? O hidrogênio nós temos aqui 4. Então vai ficar 4 vezes um hidrogênio, que dá 4, não é? Bom, somando tudo isso daqui, 12 mais 16 mais 28 mais 4, nós vamos chegar exatamente em 60 unidades de massa atômica. Beleza, galera? Tudo bem? Bom, então só para a gente finalizar, tá faltando um F, que é o ácido acetil salicílico. Vocês já devem ter ouvido falar no remédio, né? Na substância encontrada no remédio, que é a aspirina, tá bom? Que é encontrada aí para fabricar também o AAS, que muitas pessoas aí precisam tomar. Nós temos aqui o composto, né, de forma molecular C9H8O4, precisamos calcular então a massa molecular. Temos 9 carbonos aqui, então vai ficar 9 vezes a massa do carbono, que você já fez tantos que já decorou, que é 12. 9 vezes 12, nós vamos chegar aí, é igual a 108, não é? Hidrogênio nós temos 8, então vai ficar 8 vezes 1, 8 vezes 1, que é a massa do hidrogênio, então dá 8, não é? E oxigênio nós temos 4, então isso aqui vai ficar 4 vezes 16, que é a massa do oxigênio. 4 vezes 16 tem que dar 64. 64 mais 8 mais 108, nós vamos chegar então em 180 unidades de massa atômica. Beleza, galera? Tudo bem? Então assim a gente finaliza, né, estas aulas aí do livro 2 com esses primeiros exercícios que eu havia passado para vocês. Então, galera, um abraço. Espero que vocês tenham entendido todos os exercícios, né? Acompanhem sempre aí as aulas, assistam, né? Muita repetição, treinem, pratiquem, né? É importante que vocês pratiquem a cada dia os exercícios, porque hoje você tá sabendo, né? Tá conseguindo desenvolver, mas aí se você fica sem treinar, se você fica sem praticar, você esquece as regrinhas, esquece por que aplicou aquela forma, esquece porque aplicou aquela regrinha, talvez matemática, química ou física no desenvolvimento de um exercício. Então é importante, né? Área de exatas, galera, química, física, matemática, você só aprende com repetição. Você só aprende se você praticar, entendeu? Não adianta você resolver 2 exercícios hoje e ficar 40 dias sem fazer outro exercício. Não vai adiantar nada isso daí, entendeu? Então pratiquem, né? Igual como se eu tivesse aí todos os dias nas aulas falando pra vocês. Pratica, 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 entendeu? Então, bom, galera, um abraço aí pra vocês. Em breve, até um próximo vídeo. Fiquem com Deus, até a próxima.